Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, com a doutora Reisla, né, uma pessoa de reputação ilibada, com muita experiência, já está com mais de 20 anos trabalhando no setor de telecomunicações, já trabalhou na Anatel, na elaboração de regulamentos, já trabalhou no Procon, essa parte de consumidor também ela tira de letra, já trabalhou também em operadora, já nessa parte do regulatório, então é uma pessoa que tem um vasto conhecimento e tem muito a contribuir com os provedores aí, com o que está vindo aí, né? Que é o novo RGC. Doutora Reisla, muito bem-vindos, é uma satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Rodrigo, também é uma satisfação estar aqui com vocês. Tá ótimo, vamos tirar algumas dúvidas, sem mais delongas, né? Vamos falar do RGC, o que muda, o que o provedor vai ser afetado com esse novo regulamento geral dos consumidores. Doutora, queria que você falasse um pouco aí do quais são os pontos mais importantes que serão alterados, que os provedores deverão seguir. Bom, hoje o novo regulamento ele trouxe importantes modificações para serem seguidos pelos provedores. O regulamento antigo ele vai ser extinto e entrar as novas regras a partir de 2 de setembro. Com esse novo regulamento. Correto. Apesar de ele estar previsto as mesmas questões de atendimento, oferta, cobrança e contratação, houve profundas mudanças, especificamente na questão das ofertas a serem colocadas no mercado pelos provedores. Certo. Existe agora regras para você poder fazer ofertas. Isso, regras mais contundentes e mais fortes, digamos mais assim. Mais fortes, ou seja, isso. A parte de assimetria regulatória está acabando. Vamos se entender assim, né? O que as grandes operadoras seguiam, agora vários PPPs também vão ter que seguir as mesmas regras das grandes operadoras. Sim, Rodrigo, especialmente na questão das ofertas, de como o provedor pode disponibilizar essas ofertas no mercado. Como é que as operadoras faziam essas ofertas? Qual era a relação? O que ela tinha que cumprir junto à Anatel em relação a promoções, ofertas de qualquer gênero? Isso, porque antes né, desse novo regulamento, o mercado era bem livre para nomear, falando sobre a oferta, seria um plano de serviço ou uma promoção. Hoje não. Hoje, o regulamento ele uniformizou o entendimento. Ou seja, certo. Tudo se chama oferta. Certo. Então, dia dos pais, dia das mães. Isso, oferta dia dos pais, oferta dia das mães. Você pode, né, algumas prestadoras já tem, dependendo do porte dela, colocar o nome para poder fazer registro, né, até mesmo para colocar no mercado. Né? Ela tem que passar por um filtro e por uma análise da Anatel antes disso. Isso eu estou falando para as grandes prestadoras. Para as pequenas, elas não precisam, mas né, de colocar na oferta. Entendi. Mas a oferta, o que mais importante que a Anatel determina é o dever de informação daquilo que o consumidor está contratando. Certo. Essa é a observação maior e é do princípio da transparência. E isso é aplicável a todas as relações de consumo, não as do provedor com o consumidor dela também não poderia ficar de fora. É esse o entendimento da Anatel. Certo. Como é que nós identificamos o que é um grande provedor? Quais são os provedores? Como é que a gente identifica o provedor que vai precisar? Ele tem que informar isso para a Anatel? Primeira pergunta é essa. Ele tem que informar para a Anatel? Uhum. Tem algum canal que a Anatel faz essa averiguação? Como é que funciona isso? Hoje, a Anatel verifica a quantidade de acesso através das informações que são disponibilizadas pelo provedor no canal. Certo, pelo DISC, que certo. Vocês trabalham bem aqui. Né? E aí, lá vai verificar a quantidade de acessos. Abaixo de 5 mil acessos, as regras do novo RGC estão bem flexibilizadas. Bem flexibilizadas. Isso. Abaixo de 5 mil clientes. Abaixo de 5 mil clientes. Por exemplo, ele tem que atender, geralmente, as regras que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. O novo RGC repete um pouco em relação a essas regras, essas questões principiológicas, como atendimento, cortesia, presteza, o protocolo que tem que ser, né, no atendimento, essa que também está prevista no decreto SAC, né? E mais o que também trouxe novidades,
que eu possa falar especificamente em relação para esses clientes abaixo de 5 mil, né? Assim, para esses provedores que têm 5 mil acessos? Então, doutora, abaixo de 5 mil clientes, então ele tem umas regras mais brandas. É o que hoje já é praticado. Protocolo, cortesia. Isso. Presteza, rastreabilidade das demandas, né? Ou seja, assim, com o protocolo você vai garantir que o cliente, quando ele demandar, a empresa, o provedor registra a reclamação e depois, em caso de não resposta do provedor, o consumidor tem um número de protocolo para questionar por que a demanda dele ainda não foi solucionada, por exemplo. Certo. E acima de 5 mil clientes? Que isso é uma novidade, né? Isso. É Quais uma são novidade. as obrigações? Acima de 1.000 clientes? Acima de 5 mil clientes. Certo. Isso. Acima de 5 mil clientes, ela deu um pouco mais de regras, né? Não tanto igual as grandes, que a gente fala do poder de mercado significativo, né? Mas essa de 5 mil também tem muita mais obrigações do que essa que tem menos de 5 mil. Né? O que eu percebi também em relação a isso, que a gente pode também comentar, que é aplicável para qualquer porte e para qualquer quantidade de acesso, é a necessidade de o provedor dar a opção para o cliente receber ou não uma oferta publicitária. Mensagem ou chamada, ou até mesmo chamadas. Os canais que ele podem receber as ofertas. Isso. E aí o consumidor tem que ter a opção de aceitar ou não receber essas chamadas. Entendi. Porque antes ele não tinha esse filtro, certo, né? E isso tem que ser bem claro, o provedor tem que estar bem galgado com a informação dentro dos seus registros de que o cliente, seu canal de comunicação, de que o cliente realmente optou por receber essas mensagens ou chamadas de cunho publicitário. Certo. E o que acontece para um provedor que não cumprir essas regras, que está no novo RGC? Ele pode ser passível de multa pela Anatel. Multa? Isso. E pode chegar até quanto essas multas? Depende do porte econômico, ele tem uma regra, então, né? Depende muito do tamanho, do tamanho do provedor. Entendi. Então, gente, presta muita atenção. Para vocês poderem fazer ofertas, as suas promoções, ele tem que seguir uma certa lista de exigências que a Anatel colocou no novo RGC. Tá, joia? Não é de qualquer jeito. Tá, joia? A gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Na questão eu acredito que você fala, nas ofertas tem algum... Como é que funciona? O que o provedor deve seguir para ele poder fazer as ofertas? Quais são as exigências? Bom, ele tem que pensar como que ele quer oferecer essa oferta, colocar no mercado a oferta dele. A gente tem aqui o contrato de prestação de serviço com o consumidor, né, aqui na SM, mas se por acaso ele pensar numa nova oferta, ela vai ter que ser uma oferta diferenciada daquela padrão que a gente, digamos, né, que a gente... Não fala eventual, Dia dos Pais, que nem a gente falou no início. Isso, por um prazo determinado, vai ser de acordo com o prazo de comercialização da oferta, mas o que tiver lá dentro da oferta vai ter que ser cumprido pelo tempo destinado. Então, assim, por isso que é muito importante ele ter esse assessoramento na hora dele fazer as novas ofertas. Entendi. Isso também é passível de multa. É passível de multa se ele não cumprir. Principalmente o dever de informação na oferta. Entendi. Então, gente, presta muita atenção. As promoções e as ofertas que vocês fazem devem seguir o rito e tem que estar de acordo com o que está falando aqui esse novo regulamento. Isso não existia antes. Agora está existindo também. Isso aqui é muito bom, todos os provedores terem isso para não ter pego de surpresa. Tá, já aqui na SM, nós já estamos realmente fazendo uma força-tarefa para realmente deixar claro, né, para todos os provedores que isso deve ser seguido. Eu entendo isso hoje, inclusive esse novo regulamento vai valer a partir agora do dia 2 de setembro, né, que muito provedor vai ser pego, mesmo a gente exaustivamente se comunicando e informando para os provedores, né, dessa nova regra, né, que está endurecendo para os provedores. Antes não existia isso, o provedor fazia, né, o que dava na telha, vamos fazer uma promoção Dia dos Pais, das Mães. Hoje não dá para fazer mais sem comunicar na Anatel e está seguindo esse rito. Não é verdade? E é passível de multa.
Falando um pouco mais das ofertas, doutora Zélia, a gente deu um brief inicial aqui. Você falou aqui de uma informação que eu vejo com bons olhos, né, da pré-cobrança. Como funciona essa pré-cobrança? Eu entendo que é um benefício até para os provedores. Sim, é um benefício. O que acontece? A diferença do novo RGC e do antigo? Do antigo não permitia fazer uma cobrança antecipada no pós-pago. Ela foi, né, no decorrer do regulamento anterior, foi suspendida essa exigência, modalidade, mas nenhum dos que a gente pode colocar de mercado, dos provedores, estava utilizando essa regra. Hoje, como um novo RGC, como está muito bem claro essa possibilidade de consumidor fazer, o provedor fazer essa oferta, vai trazer, no nosso entendimento, um caixa, né, e a previsibilidade de inadimplência dentro do seu capital, né, investido na operação. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. O provedor, isso não é um serviço pré-pago. Não, é um serviço, né, pós-pago. É um serviço pós-pago, mas que nessa prestação de serviço, a mensalidade é cobrada de forma antecipada, ou seja, em vez de você esperar 30 dias para poder fazer o recebimento, você pode receber no primeiro dia. Ou seja, você paga e depois tem o serviço. Você paga e depois tem o serviço. Não é de forma, tem o serviço e depois paga. Então, eu até estava brincando aqui com a doutora Reis, isso é como se fosse uma taxa de instalação, né? A pessoa paga para depois ter o serviço. Não é um serviço pré-pago. É um serviço pós-pago com cobrança antecipada. Meu entendimento está certo, doutora? Certíssimo. Nossa, que legal. Eu acredito que isso aí vai ajudar muito ali, até para diminuir esse tempo de pagamento, né? De instalações, né? Que agora a pessoa tem, ela pode ser a cobrança antecipada. Fiquem atentos nisso. Pessoal, olha aqui. Pergunta: as PPPs devem fornecer etiquetas padrão e procedimentos de devolução? Como é que funciona isso agora? Isso, essa etiqueta padrão, ela é uma nova nomenclatura no RGC, né? O que significa etiqueta padrão? É simplesmente resumo da oferta. O resumo dessa oferta. O que está previsto lá, o que é direito do consumidor, o que é o dever dele, tem que estar descrito isso. Isso. E essa etiqueta padrão, ela vai ter que ser entregue para o cliente antes mesmo da contratação, dele celebrar o contrato. Entendi. E o que tem que ter nessa etiqueta padrão? Várias informações previstas no manual, né? Manual de operação que foi construído junto com as operadoras, algumas associações e com a Anatel. É um documento que é anexo e de interpretação do novo RGC. Entendi. Aí é o quê? Velocidade, data de vigência. Data de vigência, o prazo da oferta, essas informações em si do que está sendo oferecido para o consumidor, certo, pelo provedor. E na questão aqui de procedimento de devolução, como é que está sendo isso? Isso, o procedimento de devolução é muito bom você ter comentado, porque a devolução ela continua tendo a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor. É lei, né? Aquele que pagou em excesso e de quantia cobrada indevidamente tem direito a ressarcimento. Essa é a questão de disponibilidade de serviço, né? Isso. Entendi. Ou seja, o provedor tem a rede. Isso, tem a rede. Faz de conta que a rede, enfim, cortaram uma fibra. O que acontece? Bateu um caminhão no poste, quebrou a fibra. Isso. Esse tempo que o serviço fica indisponível, o usuário tem direito a ressarcimento. Isso. Como é que isso vai funcionar? Bom, para os provedores, foi feito pequenos, acima, digamos, os provedores de 5 mil. Acima de 5 mil usuários. 5 mil usuários. Eles têm que cumprir o que está previsto nesse manual que a gente estava comentando. Certo. Então, nesse manual, ele fala as formas de fazer essa devolução. Certo. Flexibilizou um pouco mais assim para os pequenos provedores, digamos assim. Ou seja, por quê? Está muito claro que a devolução, como a regra geral é em dobro, daquelas cobranças que você já coloca na próxima fatura, ela não tem que ser obrigado a fazer a devolução em dobro.
porque não foi cobrado, ele já foi devolvido na próxima fatura. Entendi. Só não foi devolvido antes porque realmente tem um prazo de fechamento da fatura, e aí nas disponibilidades de serviço depois dessa não tem como você fazer a devolução. Entendi. E nem a cobrança dela, para não caracterizar a cobrança indevida. Entendi. Então, a devolução seria de forma simples, que eu acho muito importante também, que reduz também aumenta, né? Assim, digamos que tem menos riscos no caixa do provedor. Entendi. Se ele seguir as regras de forma que estão previstas lá no manual operacional do RGC. Entendi. É muito importante o provedor se alientar nisso, porque se o consumidor ele é muito bem informado, né? E o provedor ele não pode ser pego desprevenido, né? Ou seja, essa questão de indisponibilidade de serviço ele tem que ser ressarcido na fatura. Não obrigatoriamente você vai ter que dar um dinheiro para o consumidor, mas a mensalidade que era R$100 vai custar 80, porque o tanto de tempo que ficou fora, ele vai ser abatido nessa fatura. Isso. Aí a pergunta que fica para os provedores é: vocês têm ferramentas para fazer isso, para medir isso? É muito importante. Muito importante. Na verdade, a gente tem que saber mensurar isso até para fundamentar o tanto que vai ser devolvido. Sim. Isso é para todos os provedores, qualquer quantidade, ou é somente acima de 5 mil? Como é que está essa questão? Ela está muito bem clara para 5 mil. Acima de 5 mil. Abaixo, isso. Ainda ela não tem que cumprir isso. Ainda está sendo flexibilizada. Entendi. A Anatel não falou que especificamente os provedores abaixo de 5 mil têm que fazer o ressarcimento pela disponibilidade do serviço a qualquer momento. Né? Hoje, atualmente, que a gente verifica nos contratos é que o provedor faz o ressarcimento acima de 4 horas. Vejo muito bem aplicado isso para os provedores abaixo de 5 mil acessos. Mas os de 5 mil, a Anatel fez um cálculo que tem que ser seguido lá no manual. Ou seja, pelo período de tempo disponível, o provedor, além de ter a necessidade, como fazer, como você falou, uma ferramenta para medir quanto tempo ficou disponível, ele também tem que colocar isso e obedecer ao que está previsto lá no manual. Porque por minuto, e vai fazer um cálculo, faz a média aritmética do tempo que ficou indisponível o serviço e faz a devolução. De acordo com o que está no manual. De acordo com o manual. Tá certo. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode colocar pergunta aqui, se a gente não conseguir responder aqui durante a nossa entrevista. Posteriormente, a gente entra e responde lá no canal. A ideia aqui é realmente pacificar esse assunto, porque é uma novidade, vai gerar muitas dúvidas. Sim. Tem muita parte do manual que aí é um pouco mais denso, né? Mas a gente está aqui realmente para poder clarear da melhor maneira possível. Isso. Doutora Reisla, como é tratada a notificação de consumidores que não pertencem mais à base de clientes quanto à existência de créditos? Ele tem que fazer uma notificação, né, dentro daqueles canais que ele que já é utilizado. E de acordo com a informação do endereço, né, do cliente, o e-mail, os dados de contato que o cliente tem com o provedor, para ele comunicar, né, fazer essa notificação informando a ele que ele tem crédito. E se o provedor tem uma loja? Como é que... Eu vi que tem uma coisa da questão da loja física, né? Muitos provedores têm loja. Isso. Tem obrigações agora. Tem obrigações. Como é que funciona? O que está contemplando nessa questão da loja física? Como é que são os atendimentos? Isso, porque geralmente os provedores tinham vários canais, né? Tem vários canais de atendimento. E o pequeno provedor, ele geralmente tinha esse atendimento de forma diferenciada. Ou seja, naquela loja física dele, ele só utilizava para vendas. Não atendiam a reclamação do consumidor, por exemplo, ou solicitação de informações sobre a operação, né, sobre o contrato. Agora não, esses provedores que têm o atendimento presencial, essas lojas físicas, têm que dar todo o suporte. Todo o suporte. Tudo que o provedor vende, tudo que é a abertura de chamadas. Do chamado, de reclamação. Se tem loja física... E tem que atender. Tem que fazer tudo. Clientes, tem que fazer tudo. Não dá para... A loja é só para vendas. Não. E isso, a partir do dia 2, mudou. Mudou. Então, vai ter que ter gente do suporte, ou então um canal direto. Sim. Né? A questão de ressarcimento, se for o caso, abrir um chamado. Isso. E além do que ele já faz, que é vendas. Isso. Entendi. Então, gente, presta atenção que essa mudança aí... A gente sabe que tem alguns provedores que têm a loja somente para vendas. Então, fique antenado, porque está mudando aqui as obrigações.
né, empresas acima de 5 mil, correto, doutora? Para essas obrigações. Sim. Entendi, bacana. Isso aí é um insight também que não estava no radar de ninguém. Eu sugeriria também que, para menos esses abaixo de 5 mil acessos, nos atendimentos presenciais também já fizesse essa coleta, né? Esse atendimento geral de solicitações de reparo, de reclamação, né? De esclarecimento de dúvidas, que esses atendentes nessas lojas físicas estejam preparados para receber essas demandas dos clientes dele. Entendi. Muito legal. Mais uma pergunta aqui bem interessante. As PPPs devem respeitar o Código de Boas Práticas e Atendimento e ter um canal de ouvidoria? Não, o canal de ouvidoria não é obrigatório ter. Sim. Agora, as regras de boas práticas, o que significa as regras de boas práticas? Ele é como se fosse... estabelecido algumas regras, né, como nós chamamos disso, mas não são necessariamente obrigatórias de serem seguidas. Mas elas servirão como base de avaliação da operação pela Anatel, que pode ser objeto de fiscalização. Ela vai ajudar nessa questão de interpretação da regulamentação da operação do consumidor. Pois é, eu entendi. Para o consumidor. Entendeu? Não, bacana. A gente tem que entender aqui que existe todo um processo para todas as partes. Aqui a gente falou aqui de atendimento, falamos de ofertas, né? Falamos agora dessa questão de boas práticas. Então, tudo tem um processo, pessoal. Então, de acordo com a realidade de cada um, com a operação, deve ter algumas peculiaridades. Tá, joia? Não deixe de perguntar, porque a partir do dia 2 de setembro já vai estar valendo. Então, enfim, sempre tem aquele cliente que ele estuda mais e realmente você não pode ser pego de surpresas, tá, joia? Agora vamos à questão de publicidade, doutora. Os PPPs podem realizar chamadas publicitárias? Podem. É como a gente estava falando, eles podem fazer as chamadas publicitárias desde que o consumidor aceite receber. Então, lá no início da oferta, no início do relacionamento com o consumidor, tem que colocar um campo lá, né? Se ele aceita ou não receber. Se ele aceita ou não receber. Para não ficar martelando e o cara tá ali enchendo o saco e não gosta se ele falou que não. Então é bom saber se ele quer ou não. Isso. Previamente. Isso, porque também a Anatel pode fiscalizar. Entendi. E aí o provedor tem que ter esse documento onde que o cliente assinou optando por receber essas chamadas. Entendi. Porque depois o consumidor falar o seguinte: não, eu não dei opção, eu não quero receber chamadas, eu falei isso para a prestadora. Entendi. E aí, para fazer contra-resposta, falou assim: não, você aceitou sim, olha aqui o documento onde você assina optando receber a mensagem ou chamada de cunho publicitário. Entendi. Então, é uma prova que o provedor tem que guardar com ela enquanto tiver relação de consumo. Entendi. Vamos aprofundar um pouco mais essa pergunta. Nesse caso, é para quem é cliente dela, que você citou. Isso. E para quem não é cliente, que hoje eu vou te falar, só hoje eu já recebi umas 10 ligações de operadoras querendo me vender plano. Eu não assinei nada delas. Como é que isso é visto pelo novo regulamento? Bom, ele continuando as novas regras que já existem hoje para regras de telemarketing total, né? Não sei se você tem, assim, a Anatel já tem falado sobre isso, já tem comentado sobre isso e solicitando mesmo que os próprios provedores informem aqueles que contratam, por exemplo, os call centers, né? Para saber quantidade de ligações e a Anatel está de olho nisso. Então, mesmo para esses que não são clientes, a Anatel ainda vai continuar averiguando. Entendi. Agora eu vou falar de um ponto que todo provedor sonhava em fazer e gera muita dúvida. A gente acompanha os grupos de WhatsApp, que tem vários provedores. Isso aqui é um tema regular em todos os grupos. E eu vou te falar a pergunta, o que o novo RGC está entendendo disso? Quais são as obrigações dos PPPs, né, que tem acima de 5 mil acessos em relação ao período de suspensão por inadimplência? Excelente pergunta, Rodrigo. Eu sei que muita gente tem muitas essas dúvidas. Ela deixou mais claro para os acima de 5 mil acessos, ou seja, antigamente, você fosse contabilizasse as notificações, as providências, o prazo para fazer efetivamente até a rescisão do contrato tem que cumprir um prazo assim, de 75, 90 dias. Não é isso? Era muito claro sobre isso, porque tinha que fazer tanta notificação que, para a operacionalização, acabava correndo o consumidor ficar na base de um provedor por mais de 90 dias inadimplente. Hoje não, hoje ela reduziu.
Reduziu, então. Reduziu o prazo. Por exemplo, o consumidor, o inadimplente, não pagou no dia 10. O prazo dela é dia 10. Isso, vencimento da fatura, dia 10. No dia 11, o provedor já pode fazer notificação para ele, dando prazo para ele de 15 dias. Esse prazo é fixado pelo regulamento. 15 dias é o prazo. O caso para ele pagar. Isso é mais um bom relacionamento. Se ele pagar nesse período, você não faz. A consequência daquilo que a gente vai falar agora. A consequência dele de fazer a notificação, passou os 15 dias, não pagou, o antigo regulamento determinava fazer uma suspensão parcial para os provedores. Diminuir a velocidade. Velocidade para os prestadores de SM, né? Que são os provedores. Agora não. Agora você pode fazer a suspensão total do serviço. Cancelou. Venceu dia 10. Dia 11 você notificou. A partir desse emitiu a notificação. Você conta os 15 dias, né? Aí, a partir daquilo, você já pode fazer suspensão total do serviço. Isso. E na recuperação do equipamento? Na recuperação do equipamento tem que ser a rescisão ainda. Aí já é na rescisão. Na rescisão. E a rescisão é qual é o prazo? A suspensão total no dia 15. A suspensão total dia 15 dias, né? Da contada da notificação que ele mandou para o cliente, pro provedor. E a rescisão se dá quanto tempo? Depois dessa suspensão total 60 dias para fazer a rescisão do contrato. Isso. Então, pessoal, só recapitulando. Na questão, você faz a notificação, né? A partir da data do vencimento, venceu o dia 10, você notifica. Notificou, espera 15 dias para fazer a suspensão total do serviço, né? A partir desse 15º dia, você pode esperar 60 dias para fazer a rescisão contratual. Mas antes de você fazer essa rescisão, você também tem que fazer uma nova notificação, avisando da rescisão do contrato. Tá joia? Doutora, você quer fazer mais algum adendo, mais alguma explanação em relação a isso? Que eu acho que isso aqui vai bombar. Isso aqui é importante. Vai mesmo. Realmente, é muito importante para os provedores. Eu vou estender um pouco mais em relação depois da rescisão. Certo. Depois da rescisão, 7 dias, até 7 dias depois da rescisão, o provedor também tem que fazer uma notificação informando a ele que foi rescindido o contrato e que ele estará sujeito à inscrição do nome do consumidor. Né? Serviço de proteção de crédito. Serviço de proteção ao crédito. Entendi. Então, ainda após essa informação de rescisão, após 7 dias, ainda tem mais uma notificação. Isso. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, volta o vídeo, assiste de novo. Mesmo assim, se ainda tiver dúvida, você pode chamar aqui a SM. Nós estamos com um corpo jurídico excelente para poder realmente auxiliar nessas novas regras que devem ser seguidas, não é verdade? É verdade. Rodrigo, falando sobre isso, eu gostaria de também ressaltar uma importante informação em relação das ofertas. Por favor. Hoje a gente tem recebido algumas demandas, né, dos nossos clientes aqui, dos nossos clientes provedores, preocupado com as novas ofertas, como eles vão fazer e o contrato em si, né? Certo. O contrato de prestação de serviço atualmente vigente com o consumidor, o provedor, você pode mantê-lo. O que hoje o RGC determina é que você lançar nova oferta, colocando outras condições, outros benefícios para vincular o prazo de permanência, né? Nele, nos 12 meses, que a gente sabe bem que é assim aplicado para a pessoa física, né? É que tem que fazer um novo contrato, com as novas ofertas e com base no novo RGC. Ou seja, não adianta ter um contrato só. Se você coloca uma condição eventual por conta de uma data comemorativa, o contrato é diferente. Isso, porque você está levantando novos clientes com essa nova oferta, né? Entendi. Então, essa nova oferta que vai ser... vai reger um novo contrato. Condição de fazer um novo contrato com ele com base no RGC. Entendi. Então, pessoal, cada promoção vai ter um contrato diferente. Cada promoção você tem que seguir um rito de ofertas. Cara, tem muita coisa aí, pessoal. Não vamos embaralhar. Vamos realmente ver isso aí direitinho, porque vai impactar todo mundo no dia a dia do provedor. A questão do atendimento, essa questão de contrato, a parte jurídica, tudo vai mudar muito. Antes era muito frouxo, né? Agora realmente está apertando o cerco. E isso é o que as grandes operadoras já faziam desde sempre, não é verdade? É verdade. Mais uma pergunta aqui bem legal.
como os PPPs devem lidar com atendimento e contratação exclusivamente digitais? Pois é, esse é um canal bom, né? A gente fala assim WhatsApp, via site, tudo isso é canal digital. Isso, chatbot, né? Assim, tem alguma peculiaridade? O que acontece? Ela determinou que todo relacionamento, já que é digital, tem que colocar algumas informações para ele. Certo. Né? A forma e o atendimento, né? Já começa com a nomenclatura atendimento meio digital. Certo. Né? Que é um atendimento remoto, igual ao atendimento telefônico. Certo. Na questão da regra de atendimento. Mas as consequências desse atendimento digital, que são a oferta que vai vir, né? Certo. Para fazer isso. Não, o consumidor, nessa oferta, eu vou fazer o relacionamento com você apenas de forma digital. Então, vai o contrato para você digital, você vai ter que aderir ao digital. Então, assim, vai minimizar até mesmo a utilização de pessoal na equipe, né? Para fazer esses relacionamentos, esses atendimentos dos consumidores. Entendi. Mas, assim, aprofundando um pouco mais, tudo tem que ser feito no digital. Se o cliente chega pelo digital, ele pode fazer um cancelamento pelo digital, ele tem que fazer um upgrade pelo digital, e isso é para provedores abaixo e acima de 5 mil? Como é que funciona essa separação? O atendimento, isso não tem regra. Se você utilizar, não tem regra para ser abaixo ou acima de 5 mil, ou grande prestador, todo mundo pode seguir. Certo. Vai ficar vinculado a oferta. Se a oferta for digital, vai ser cumprido tudo tratado isso ali dentro desse canal. Dentro desse canal. Cancelamento, contratação, suporte, tudo isso vai ser dentro do digital. Mas o RGC também, esse novo RGC, fala o seguinte: não pode ser totalmente digital no caso de disponibilidade de serviço. Como que vai ser o outro canal que ele vai ter, que ele vai disponibilizar? O provedor, é bom pensar sobre isso. Por mais que todo o atendimento, 90% vai ser no digital, vamos supor que tenha a disponibilidade do sistema dele. Aí, o provedor tem que informar isso lá na oferta, como que ele vai atender esses clientes de outra forma. No número de telefone para ligar, ou então na loja. Na loja. Entendi. Isso. Tudo isso tem que estar muito claro para o consumidor na hora da contratação. Na hora da contratação, na oferta. Entendi. Doutora Risla, a gente conseguiu abarcar muitas coisas importantes, de mudanças boas, e também vamos se dizer assim, o fechamento do cerco aí de obrigações para os provedores acima de 5 mil, né? Sim. O que eu pontuei aqui nesse nosso bate-papo, né, bem proveitoso, bem rico em informações e esclarecedor também para os provedores, são algumas questões aqui. As principais mudanças, a questão da cobrança prévia de um plano. Isso é maravilhoso para o provedor. Sim. Não é verdade? Ele pode cobrar uma mensalidade antes de começar a prestar o serviço. Isso é excelente. Não é verdade? Isso é um ponto que eu estou trazendo aqui que é bem legal, que eu acho que vai impactar bastante ainda até no modelo de negócio dos provedores. Um outro ponto, a questão da indisponibilidade do serviço. Como que você, provedor, vai fazer esse ressarcimento? Ele é obrigatório. Não é verdade? Já está dentro do regulamento a partir do dia 2. Né? Como que você, provedor, vai... Qual é a ferramenta que você vai usar para medir isso? Quando que aconteceu o evento, né? Quando que você normalizou e você medir isso, colocar dentro dessa fatura desse provedor, desse cliente. Sim. Né? Como você vai fazer? A questão dos atendimentos. Não é verdade? É físico, não é? Então, tudo isso aí também é muito importante. A questão do cancelamento e da suspensão. São pontos chaves ali, né? Um aviso, não é verdade? Aviso de suspensão, 15 dias, cancelamento total. A partir disso, 60 dias para... Olha, como é que você viu que eu peguei direito, hein? Pegou dias, muito bem. 60 dias aí a rescisão contratual após notificação. E depois de uma semana, mais uma notificação ali para avisar que o contrato e inclusão do nome aí no serviço de proteção ao crédito. Doutora Risla, eu agradeço você. Você tem algumas palavras finais para os provedores? Fica à vontade aí, a câmera é toda sua. Bom, inicialmente agradeço a oportunidade de a gente ter
esse papo aqui, foi muito bom, prazeroso para mim. E também informar para os provedores que a gente está aqui à disposição para solucionar qualquer dúvida e dar também na elaboração dos documentos, né? A gente está aqui à disposição, contratos, até mesmo desenho de uma nova oferta que ele pretende colocar no mercado, a gente está aqui à disposição para sanar qualquer dúvida desse aí, sentido. A gente pode até falar também, né, doutora Reisla? Sim. Nós estamos aí com um trabalho muito bom aí para redução também do preço dos postes, né, dos provedores, assim, foge um pouco disso, mas tudo que é para melhorar para o provedor, a gente tem que falar, não dá para ficar calado, né? Com certeza. E a gente tem visto que os provedores, né, que têm contrato de compartilhamento firmado com as concessionárias, distribuidores de energia, têm obtido sucesso na redução do preço dos postes, né? Mediante uma proposição de uma ação judicial nesse sentido. Ótimo. Gente, gostaria de agradecê-los pela atenção. Grave, faz as anotações necessárias, chame a gente aqui nos nossos canais da SCM para poder realmente esclarecer para vocês e ajudá-los a estudar e estruturar a melhor solução. Tá joia? Desejando para vocês aí uma excelente semana. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.